Olá, pessoal. Eu sou a jornalista Elza Caldeira, do Portal Verdade, e nós estamos começando agora, na verdade, estreando agora, hoje, um novo quadro aqui no Portal Verdade, o quadro Lugar de Fala. Esse quadro, ele é uma homenagem a uma das principais intelectuais feministas do Brasil, a filósofa Djamila Ribeiro. E é claro, aqui comigo nos estúdios, a minha companheira parceiraça de luta, de trabalho aqui no portal, a Fran Rodrigues. Olá a todos, é uma alegria estar aqui com vocês para estrear esse novo quadro que busca justamente ecoar as vozes desse sistema que tenta silenciar patriarcal, racista, classista. Então é muito bom estar aqui para poder ecoar tanto essas vozes e disseminar essas informações de qualidade para provocar reflexões. E para este primeiro quadro, esse primeiro episódio do Lugar de Fala, nós estamos recebendo aqui no Portal Verdade ninguém mais do que a nossa ministra, a nossa querida Márcia Lopes. Márcia, muito obrigada por estar aqui. Para nós é uma honra recebê-la. Que bom, Elza. Para mim também é uma grande honra, uma grande alegria, né, estar aqui com você, com a Fran, com a participação, né, aí nos bastidores do Gabriel, e dizer que eu me lembro bem, né, da tua luta e da disposição do coletivo de sindicatos em assegurar, em garantir, em criar, né, esse portal Verdade. E agora, claro, mais ainda a minha responsabilidade de estar hoje aqui inaugurando, né, o lugar de fala. Espero que a minha fala seja sempre para contribuir com a democracia, com a justiça, com a luta das mulheres. E eu tenho agora essa grande tarefa, né, que me incumbiu o presidente Lula, de ser a ministra das Mulheres de todo o Brasil. Muito obrigada, Márcia. Você sabe que você, né, sempre esteve no nosso coração. A gente te admira demais e a gente quer já iniciar o programa te parabenizando por essa conquista e a gente sabe que você está no lugar que você deve estar. Gostaria que você iniciasse, né, o nosso lugar de fala, falando um pouco da sua trajetória, né, um pouco da sua história, para que os nossos companheiros aí possam conhecer mais e mais de você. Ok. Bom, eu vou fazer 68 anos agora no próximo dia 13 de junho. Sou junina de Santo Antônio. E a minha família é pioneira aqui em Londrina, né? Meus pais chegaram em 1938 aqui. Portanto, eu nasci ali na Rua Niterói, abaixo da linha férrea, e nós pulamos muito vagão, né, para ir à catedral, para ir para o centro da cidade. Então, essa é uma cidade que a gente ama, que a gente acredita e que a gente aposta muito, né? Londrina é muito especial. E eu sou a caçula de 4 filhos e de pais que sempre lutaram muito e que sempre nos formaram para a solidariedade, para a justiça, para a equidade. Me lembro que muito cedo eu ia com a minha mãe aos domingos à tarde naquilo que a gente chamava de cadeião, né? No pátio do cadeião. O grupo de mulheres iam rezar o terço, distribuir pão doce. Então, em todas as iniciativas da comunidade, da paróquia, da nossa participação na igreja, e já nos movimentos, processos de organização do Centro de Direitos Humanos. Então, assim, estudei sempre em escola pública e no Colégio Marcelino Champagnat, sempre participando do Grêmio Estudantil, da fanfarra, dos jogos, né, sempre que tinha ali colegiais. Então, a gente, né, somos de uma família muito simples, muito trabalhadora e muito sempre esperançosa, né, naquele país que a gente sonha. E por isso também, né, eu aprendi a militar, seja no Partido dos Trabalhadores, seja nas iniciativas da comunidade religiosa, seja também depois nos sindicatos. Eu sou assistente social, formada em 79 pela UEL, e sempre fui, né, do movimento estudantil, e sempre participando também de grupos de estudos e pesquisas. Então, essa ideia de que a gente tinha que ser competente profissionalmente, mas politicamente comprometida. A gente queria mudar a vida do país. Já desde aquela época,
quando eu estudei, era o final da recessão do regime militar, né, de 76 a 79, e aí onde nós lutamos muito na universidade, pela universidade de qualidade, gratuita, porque apesar de ser uma universidade pública, nós pagávamos para estudar, então essa foi uma luta de que eu participei. Depois também para que a gente tivesse uma creche na UEL para os servidores, para os filhos dos servidores. Depois o próprio restaurante universitário, os fóruns que a gente participava sempre pela qualidade de ensino, pela autonomia da universidade. E a nossa UEL é hoje, de fato, um patrimônio histórico da cidade, né? Eu sei que também o programa Aroeira, que é tão importante, a Rádio FM UEL, os nossos festivais. Né? Então, a UEL, eu digo sempre que nada acontece em Londrina sem a presença da universidade, de alguma forma. E aí, depois, né, como assistente social, eu logo passei a ser docente, professora do curso de serviço social, me aposentei depois de 30 anos como professora, fui secretária municipal de assistência social, em 93, depois em 2000 fui vereadora e sempre participando dos conselhos, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho da Assistência Social, participando das conferências. Na época, né, Londrina criou a primeira Secretaria Municipal da Mulher com a Elza Correia, e aí nós éramos no Brasil já uma referência, né, o que eu espero que a gente continue sendo, isso é muito importante. Enfim, e aí trabalhei já com o presidente Lula no governo em que, quando ele criou o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, eu fui secretária de Assistência Social, coordenei a implantação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, depois fui secretária executiva e depois ministra em 2010. Andei o Brasil, né, conhecendo essa nossa realidade. Coordenei o grupo de trabalho do Fome Zero, com 13 ministérios. Sempre tivemos pessoas que contribuíram muito aqui de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil. E aí depois também andei um pouco os países da África, da América Latina. Na época, depois do golpe, nós criamos, né, em 2016, infelizmente, com a destruição das políticas públicas, com o desfinanciamento, com o isolamento do governo federal em relação aos estados e municípios e à sociedade civil, nós criamos um Fórum Nacional em defesa do SUAS e da Seguridade Social Brasileira, e a gente continua andando no Brasil para exatamente dialogar, e principalmente com as mulheres. Então, essa minha relação com as mulheres, embora eu tivesse sempre uma dedicação mais direta à política específica da assistência social, da criança e adolescente e de outras, né? Como professora também de cursos de pós-graduação, palestrantes, enfim. Mas a gente sabe que as mulheres têm uma presença muito marcante, né? As mulheres são guerreiras, as mulheres insistem na luta e nos seus sonhos. Então, assim, é um pouco essa a minha trajetória, eu nunca desisti, né? E de lutar e de entender que é na luta, né, a gente não conquista nada no capitalismo, principalmente, não há nenhum tipo de conquista, de avanço, sem muita luta, sem muita mobilização, sem consciência política. E é isso, e essa é a nossa grande responsabilidade, de passar isso para as futuras gerações. E quando eu achei que eu participei da transição do governo, em 2022, né? E quando eu achei que eu já tivesse cumprido o meu papel em relação ao governo federal, o presidente Lula, né, neste ano, em março, me chama, me consulta se eu aceitaria ser a ministra das Mulheres. Né? É uma grande honra, um grande orgulho, uma grande responsabilidade, já que a política é uma política intersetorial. Então, ela tem que articular, mobilizar, né, e dialogar com todas as outras áreas para a gente dar conta de responder às necessidades, né, das mulheres nesse país. E assim estou há um mês no Ministério das Mulheres, né, e tentando vir para Londrina para atender, claro, para continuar convivendo com a família, né, com a minha mãe, meu marido, meus filhos, meus netos, enfim. E é um prazer estar aqui.
Márcia, agradeço muito a sua presença por estar aqui com a gente e vou puxar a nossa primeira pergunta, que não poderia deixar de ser um problema, né, que é muito grave no Brasil, mas no mundo como um todo, que são as múltiplas violências de gênero, né? Trazendo alguns dados para a gente contextualizar, a cada 17 horas, ao menos uma mulher foi vítima de feminicídio em 2024. Um crime de estupro a cada 6 minutos foi registrado em 2026 e a gente sabe também, perdão, em 2023, e a gente sabe também que dentro desse recorte são sobretudo meninas negras até 13 anos as principais vítimas. Ao mesmo tempo, nós observamos um desmantelamento das redes de proteção nos últimos anos, como você, né, mencionou. Alguns exemplos, os investimentos da Secretaria de Políticas para mulheres caíram 68% de 2015 a 2018. E em 2020, a então ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Damares Alves, né, atual senadora, gastou apenas 53% do orçamento previsto da pasta. Em sua avaliação, dado todo esse contexto de desmantelamento e, ao mesmo tempo, esse aumento das violências, quais são as ações prioritárias no combate às violências de gênero no país? Bem, inicialmente, nós temos que ter sempre como prioridade e uma ação muito propositiva falar disso, né? Refletir sobre isso, levar as informações e nos perguntar permanentemente por que ainda acontece tanta violência, por que o machismo, né, ainda tão forte, por que, né, essa ideia do poder dos homens sobre as mulheres, né? E esses dias, uma das vezes que eu me encontrei com o presidente Lula, ele me perguntava por que a gente demora tanto para mudar uma realidade. Mesmo a gente tomando uma atitude, tendo vontade política, pondo recurso num determinado programa, projeto, por que, né, que as atitudes demoram tanto para serem mudadas, das pessoas individualmente, dos coletivos e das comunidades. Então, é claro que isso, e ele me disse, né, o que eu espero de você é que você, para além, claro, nós temos que cuidar, ter atenção, criar programas ou dar conta, né, de fazer cumprir os programas que já existem. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é incrível, a lei foi atualizada, a lei estabelece os tipos de violência, né? Ela é uma referência para o mundo. E então nós temos legislação, nós temos programas importantes. Agora, para além disso, né, nós temos que atuar muito para que as mulheres tenham acesso às políticas públicas. Ele falou: eu quero andar pelo Brasil e ver as mulheres mais seguras, mais felizes, mais com alto astral, né, as mulheres se sentindo dignificadas. Então, nesse sentido, nós estamos, de um lado, tentando, nesses 30 dias, né, claro, conhecendo o Ministério, dialogando com os movimentos sociais. Já me reuni com o Fórum das Centrais Sindicais, Fórum de Mulheres das Centrais Sindicais, já me reuni com o Fórum das Mulheres Quilombolas, já me reuni com o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, porque o Brasil é isso, o Brasil é uma diversidade imensa, né? Já me reuni com a ministra Sônia Guajajara para saber, e ela dizia, infelizmente, também entre as mulheres indígenas há violência. Então, há violência em todos os segmentos. E, por isso, nós vamos aprimorar o 180, porque o 180 não é só um canal de denúncia, mas é de denúncia, é de orientação, é de articulação. Nós estamos pretendendo ampliar bastante o número de casas da mulher brasileira, que é um programa muito importante, baseado numa experiência super exitosa, Ciudad Mujer, lá de El Salvador, onde uma brasileira, Wanda Pinhato, criou, implantou, coordenou, que é a Casa da Mulher Brasileira, como tem em Curitiba, eu fui visitar semana passada, é um conjunto de serviços, né? Desde a triagem, da acolhida, do diagnóstico, ao acesso à delegacia, ao acesso à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ao Instituto Médico Legal. Então, é um espaço integral, onde as mulheres têm acesso e elas se sentem fortalecidas nisso. Também os centros, as casas de referência da mulher brasileira, que não tem esses serviços todos presentes, mas é
é um serviço menor, mas que é muito estratégico para acolher as mulheres, porque a questão é essa: a mulher, ela ainda se envergonha, além dela apanhar, além dela ser, né, violada em todos os seus direitos, ela ainda se sente culpada perante a sociedade. Então, isso é trágico, né? Então, por isso ela tem que ser fortalecida. E aí também, nós agora já começando um protocolo com a UNB, que nós pretendemos fazer com todas as universidades, né? Eu espero, tenho certeza que a UEL, a PUC vai topar, que é o Não é Não, onde nós fazemos uma formação rápida para todos os estabelecimentos que vendem bebida alcoólica. Bares, restaurantes, entretenimentos, né? Boates, onde vendem bebida alcoólica, para que pelo menos uma pessoa daquele estabelecimento esteja formado, informado sobre o que fazer quando uma mulher é abordada naquele estabelecimento, quando ela não tem paz, né? Nem para estar num ambiente assim, um ambiente de lazer, um ambiente de cultura, um ambiente, né, de congraçamento das suas amizades, enfim. Então, é muito interessante, né? Nós estivemos lá com a reitora da UNB, com a professora que está fazendo, e que é uma grande feminista, que está fazendo, a professora Débora Diniz, que está... Sou completamente encantada pelo trabalho dela. E ela que está fazendo essa formação. Então, assim, isso também é uma iniciativa muito importante. E esta nossa articulação com todos, campanhas permanentes, nós vamos dar continuidade às campanhas. Nós apoiamos muito todos os fóruns de mulheres, né, do Brasil, mulheres indígenas, quilombolas, população de ruas, catadoras, as mulheres empresárias. Já estamos marcando uma reunião com todas as delegadas mulheres do Brasil. Nós temos uma deputada federal, né, Adriana Corsi, de Goiás, que é uma deputada federal e é delegada, porque também no âmbito da segurança isso precisa ser mudado, né? Nós sabemos que o machismo está impregnado em todas as profissões, em todas as categorias profissionais, né? E é preciso que a gente enfrente isso. Então, assim, há legislação, há iniciativas, há programas importantes, nós precisamos dar escala nacional a esses programas, nós precisamos ampliar o acesso das mulheres e ter, sem dúvida, o compromisso de cada prefeito e prefeita desse país, de cada governador e governadora, de cada entidade, universidade, as igrejas, os sindicatos, para que isso seja uma voz só. À medida em que a gente estabeleça, né, essa radicalidade no compromisso com não é com a minimização ou com a diminuição. Nós temos que fazer uma interrupção desse processo de violência contra as mulheres. E o Portal Verdade está estreando hoje esse MesaCast maravilhoso, neste quadro novo, né, aqui, chamado Lugar de Fala, tendo a nossa ministra das Mulheres, Márcia Lopes, como convidada. Só que a gente precisa mandar um recadinho para você se inscrever no nosso canal, compartilhar essa entrevista e também seguir a gente no Instagram. Márcia, você foi secretária de Assistência Social aqui em Londrina, né? Teve um papel muito importante no desenvolvimento de políticas públicas, né? Nesta área, lá na época do governo Sheida. Lembro que eu até passei um tempo lá pela sua assessoria, né? Aprendi bastante lá. E hoje a gente está vivendo um grande dilema aqui em Londrina, onde o prefeito atual está querendo fazer a junção das secretarias de ação social, né, juntamente com a Secretaria do Idoso e Secretaria da Mulher. Eu gostaria de saber a sua avaliação sobre esta proposta do prefeito Tiago Amaral. Bem, Elza, como eu disse, né, eu tenho um grande, não só amor por Londrina, mas uma responsabilidade, né? Todos nós temos que nos sentir responsáveis por aquilo que acontece na nossa cidade. Londrina é uma cidade muito importante para a região e para o país. E Londrina já viveu, né, momentos também de decisões muito importantes, de investimentos importantes em todas as políticas públicas, inclusive
na assistência social, na cultura, na saúde, na educação e em relação à política de mulheres, né? Como eu disse, nós tivemos a primeira Secretaria Municipal da Mulher e os conselhos, as conferências, sempre espaços muito importantes. E agora, e claro que independente de mudança de mandato, a responsabilidade de um prefeito, de uma prefeita, como sempre o presidente Lula disse, eu me lembro lá em 2003, quando ele nos disse, nós não vamos fechar nada que o outro governo fez. Nós temos que analisar tudo que estiver funcionando de bom, tem que continuar e ser ampliado. E o que não tiver um bom funcionamento, um bom resultado, nós temos que aprimorar, criar novos espaços. E é isso que eu penso para cada mandato. Então, eu tive a possibilidade de me reunir com a secretária Marisol, que hoje responde por essas 3 políticas públicas. Uma política é setorial, que é a assistência social, que tem uma grande rede de serviços em Londrina e que também já foi referência nacional, né, porque mantém os CRAS, os CREAS, os centros de população de rua, os acolhimentos, enfim. Os programas de transferência de renda, o Bolsa Família, o programa local de transferência de renda, o benefício de prestação continuada. Então, é uma rede importantíssima para que, junto com a saúde, com a educação, com a cultura, com as outras áreas, atendam às necessidades da população mais vulnerável, empobrecida, enfim. E aí tem 2 políticas que são intersetoriais, que é a política do idoso e a política para as mulheres, que exige da secretária, da gestora, essa capacidade de articulação, de diálogo, de um orçamento e um planejamento integrado para a gente dizer: a saúde em Londrina está atendendo as mulheres e os idosos, a educação, a cultura, o trabalho, a previdência, a assistência social. Então, foi isso que eu disse para a secretária Marisol, que eu não estava entendendo a ideia, né, o motivo dessa junção. Eu até perguntei para ela de quem foi essa ideia, né, porque tenho certeza que os conselhos não apoiam, nem as próprias secretarias, né, já que talvez a única coisa que mude nisso é economizar o salário do secretário, porque essas estruturas já existem, né? E nós vivemos um tempo de muita complexidade na vida. Isso é no mundo. Nós sabemos bem como é que tem sido a saúde mental das pessoas. Sabemos bem como é que tem sido a preocupação das mulheres que são mães, que são trabalhadoras, que têm que cumprir dupla, tripla jornada de trabalho, né? Também o aumento do número de idosos na cidade, a demanda que eles trazem também por serviços especializados, né? E, claro, a execução e a ampliação de toda a rede socioassistencial para dar conta de atender essas políticas que são intersetoriais. Então, de fato, eu espero, né? Sei que ainda a secretária está acumulando, e eu imagino que né? Ter que dar conta de 3 assuntos, de 3 temas, de 3 políticas que são integradas, mas são tão diferentes. E são desafios imensos, porque a gente, enquanto gestora, enquanto secretária, enquanto ministra, a gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que conhecer os números, a gente tem que planejar, a gente tem que saber capacitar a equipe, né? A gente tem que se reunir com as equipes, tem que conhecer as comunidades, tem que andar na área urbana, rural, nas periferias, tem que chamar os movimentos sociais. Isso não é simples, né? Fazer isso de uma área já é difícil. Agora, responder por 3 áreas é um acúmulo impossível de dar conta. Eu, como secretária municipal que eu fui, e depois secretária nacional, e agora ministra, eu sei bem o que é isso, né? Então, eu espero que, de fato, o município, o prefeito, eu ainda não tive oportunidade de me reunir com ele, mas eu tenho feito a defesa, né, assim, a defesa de que a Secretaria de Política para as Mulheres em Londrina seja
fortalecida, seja mantida e tenha uma gestora específica para dar conta de uma agenda que é tão grande e que a gente espera que Londrina, junto conosco, cumpra essa agenda. Não é Brasília, não é o governo federal que vai dar conta, né? Vai dar conta dessa complexidade que é, de fato, a vida das mulheres. E Londrina é uma cidade com pelo menos 600 mil habitantes, né? E que tem aí mais de 50% de mulheres. Então, nós temos mais de 300 mil mulheres nessa cidade. E que, independente de classe, de condição, têm necessidades, têm direitos e precisam, né, ser protegidas, atendidas nas suas necessidades e direitos. Falando agora sobre mercado de trabalho, né, o Portal Verdade do Coletivo de Sindicatos, e dentre os sindicatos nós temos o Sindsaúde, a APP Sindicato, que tem uma base muito significativa de mulheres, até por questões de gênero também, né, envolvendo o trabalho de cuidado e a docência, mas para além disso temos dentre, né, os nossos leitores uma quantidade muito significativa de mulheres. Então, de acordo com dados do IPEA e com base, né, no relatório da transparência salarial publicado pelo Ministério das Mulheres e do Trabalho em 2024, foi constatado que as mulheres recebem, em média, 19% a menos do que os homens. E se nós formos, né, olhar isso de maneira fazendo recortes, nós vemos que as mulheres negras ainda mais abaixo, né, nessa desigualdade, com um número ainda maior, né? Só para se ter uma ideia, a remuneração média de uma mulher negra era, né, no ano passado, em torno de R$ 3.040, isso aqui também considerando empresas de grande porte, né? Porque sabemos que mulheres negras também fazem muita parte do trabalho doméstico, em que essa remuneração é muito inferior, né? E, por sua vez, dos homens brancos, de R$ 5.718, ou seja, uma diferença de mais de R$ 2.000, né? Maior do que um salário mínimo. E apenas 32% das empresas com políticas de incentivo à contratação de mulheres. Quais medidas que estão sendo pensadas, né, para garantir essa maior inserção das mulheres no trabalho formal e também essa garantia de igualdade salarial? Bem, esse foi um dos temas também que o presidente Lula tratou comigo no momento em que ele me convidou, dizendo que a Lei 14.611, né, de 3 de julho de 23, a Lei da Igualdade Salarial, era uma grande conquista do Brasil, uma conquista das mulheres, né, e que ele esperava muito que a gente fosse capaz de pôr essa lei em prática. E que, para isso, nós teríamos que Ministério das Mulheres, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Previdência, com o Ministério da Indústria e Comércio, com os estados e municípios, com os sindicatos, né, com as entidades todas, patronais e de trabalhadores, que a gente teria que fazer, de fato, uma revolução nesse país para que isso acontecesse, para que essa lei, né, passe a ser efetivamente... Né, e não tem o que discutir, porque a lei é clara, ela diz que, né, para a mesma função, o salário deve ser igual para homem e para as mulheres. Então é isso, né? E aí eu tive a oportunidade já, nesses 30 dias, de me reunir com algumas entidades, inclusive, como eu disse, com as centrais sindicais, com as 7 centrais sindicais, com o ministro Marinho, que é o ministro do Trabalho, e os seus secretários. Há um grupo de trabalho mapeando, né, qual é o périplo aí, qual é a caminhada que a gente vai ter que fazer, com quem a gente vai ter que acordar, né, com quem nós vamos ter que conversar. Já tenho sugerido, fiz uma reunião com todas as secretárias de Estado das mulheres, né, em todos os estados. Acho que são 2 estados que não temos ainda secretarias de Estado das mulheres, estadual das mulheres, e também pautando isso. Nós temos que pautar. Quer dizer, aqui no Brasil, nós sabemos que a gente tem o costume de dizer tem lei que pega e lei que não pega. E para a lei pegar, a gente tem que falar dela, a gente tem que levar essa informação. Então, também vamos desencadear uma grande campanha sobre a lei salarial. Vamos, junto com o IBGE, junto com todos os institutos, nós temos um observatório, inclusive, de informações no nosso ministério, né? Nós vamos mapear isso no Brasil. Quais são os desafios e quais são os entraves pelos quais essa lei ainda não está sendo implementada,
Nós sabemos que tem, inclusive, já recursos, né, que entraram contra a efetivação dessa lei. Vamos fazer esse debate com a AGU, né, também, com a Advocacia Geral da União, com o ministro Jorge Messias, para a gente né, responder a isso. Nós temos que ter segurança, né, de que essa lei vai ser regulamentada em cada estado do Brasil, atendendo às realidades, né? E vamos nos reunir com as entidades patronais para fazer essa defesa. E aí, claro, cada município, se o prefeito de Londrina, se a Câmara de Vereadores de Londrina, se a universidade, se os futuros profissionais, inclusive, estiverem sendo formados também sobre isso, isso vai facilitar muito, né? Então, uma lei ela é colocada em prática quando se tem estratégias importantes, né, e claras, objetivas, né, as pessoas têm que ter essa informação. Porque uma mulher que vai ser contratada numa empresa ou mesmo num órgão público, ela vai olhar e vai dizer, mas por quê? Eu sou auxiliar de serviços gerais e eu ganho um salário mínimo e o meu companheiro ali do lado ganha 2, né? Enfim, isso é objetivo, não tem muita complicação. Então, nós estamos aí fazendo um plano estratégico, né, de mapear o Brasil para a gente saber aonde estão os entraves, qual estado que está aplicando melhor essa lei, por isso também, né, a relação com a Câmara de Vereadores, com a Assembleia Legislativa, com o Congresso Nacional, para a gente buscar cada vez mais aliados para isso. Essa é uma questão política. Essa é uma questão, né, de defesa dos direitos das mulheres. E nós sabemos que tem ainda, infelizmente, uma grande parte da sociedade que acha que a mulher pode ser subalterna mesmo, pode ser, olha só o que viveu a ministra Marina. E a coisa que mais me marcou foi isso, que ela disse, vocês querem que eu seja submissa, e eu não serei. Então, as mulheres não podem ser submissas em momento algum, né, inclusive na valorização do seu trabalho, porque ela produz igual, porque ela responde igual, e a gente tem muita alegria, muito orgulho de ver as mulheres galgando, né, todos os espaços que ela tem direito e que ela, obviamente, responde, né, com toda a competência, com todo o cuidado, com toda a responsabilidade. Muito bom, MesaCast, né, do Portal Verdade, hoje, lugar de fala, entrevistando a ministra Márcia Lopes. Márcia, e você tocou num ponto agora que é da próxima pergunta, né, que eu vou fazer para você. A política é um espaço eminentemente masculino, branco e cristão, né, Márcia? Consequentemente, embora a maioria da população e as mulheres, né, são a minoria nas prefeituras, nas câmaras municipais e também no Congresso Nacional, muitas delas, quando ocupam, né, esses cargos, são alvos de misoginia, como você acabou de falar, né? A exemplo dos recentes casos, né, das ministras Gleisi Hoffmann e também Marina Silva. Aqui no Paraná também não é muito diferente, não, né? Também presenciamos ataques machistas, né, em relação à deputada estadual Ana Júlia, isso é frequente. E considerando sua trajetória política, Márcia, quais são os principais desafios que você identifica, né, dentro desse processo do ingresso na atuação das mulheres na política? Pois é, como nós dizemos, né, nada para nós nunca foi fácil. Você, né, sabe para as mulheres. Disso, né? Pois é. Então, eu penso que essa é uma questão, de fato, mundial. A gente lutou muito pela política de cotas, né? A gente tem lutado muito para o aumento do número de participação das mulheres como candidatas, né? E é comum a gente ouvir as próprias mulheres dizerem: o meu marido deixou, né, eu ser candidata. Então, essa é como eu disse, é uma situação ainda de cultura que a gente vai ter que superar, né, em relação mesmo à visão, à superação, né, do machismo, a superação dessa cultura absolutamente ofensiva à vida das mulheres. E eu, nesses 30 dias de ministério, participei de algumas atividades sobre isso. Inclusive, uma delas foi uma coletiva que a deputada Célia Chaqueriabá, né, que é uma indígena maravilhosa, e a nossa querida Benedita da Silva chamaram
para que a gente pudesse se manifestar sobre isso, inclusive com uma carta, né, para que, juntamente com tantas deputadas mulheres federais, para a gente falar disso. E eu me lembrava que a outra vez que eu estive em Brasília, em 2004, 5, 6, 7, depois 2010, me lembro que o quanto a deputada Maria do Rosário, a deputada Patrícia Saboia, tantas deputadas, Luiz Erundina, foram ofendidas, né? Foram assim, desrespeitadas, absolutamente. E agora tantas outras. Presidenta, né? Dilma. Presidenta Dilma, a Gleice Hoffmann, a Célia Chacriabá, aquela juíza, né? Aquela ministra que foi dar um curso, e como ela chegou e se apresentou numa recepção, não sei se vocês ficaram sabendo, foi lá em Brasília, ela foi dar uma palestra, e ela, com uma guarda ali terceirizada, não deixaram ela entrar, que diz que o nome não estava na lista, mulher negra. Né? Então, ainda isso. Né? Nós sabemos que a discriminação e a violência tem cor, tem raça, tem endereço. Né? Então, isso é um absurdo, e nós estamos, de fato, assim, muito determinadas a fazer e a pautar isso nas nossas conferências, em todas as nossas entrevistas, nos nossos materiais, e essa bancada, né, a bancada feminina e feminista da Câmara Federal também, né, tem assumido um papel muito importante. E é claro que cada vez que acontece algo assim, como a ministra Marina foi firme, né? E ela disse: vocês querem que eu seja submissa, eu não vou ser. Imagina ouvir, né? A senhora ponha-se no seu lugar. Quer dizer, o lugar da Marina é brilhar no mundo. Ela está lá agora, né, com o presidente Lula na França. Participei do Dia do Meio Ambiente na sexta-feira em Brasília, né, um ato tão lindo. E a ministra Marina, com o presidente Lula, levando ao mundo o debate das mudanças climáticas. Nós teremos a COP30. Então, o Brasil, né, vai se inserindo, ele se inseriu no mundo de novo. O Brasil tinha sido praticamente expulso do mundo. Né? Voltamos, inclusive, para o mapa da fome, mas o presidente Lula, desde 2023, tem levado de novo o Brasil para o mundo, com muita garra, com muita determinação. E as mulheres brilham, né? As nossas mulheres, felizmente, as nossas ministras, e todas elas, né, as nossas mulheres que trabalham em todos os ramos e campos do Brasil. Então, nós não podemos admitir essa violência política de gênero, e é disso que nós temos tratado com as nossas deputadas. No ano que vem temos eleições de novo, e nós teremos que pautar isso permanentemente. Sim. Falando em conferências, né, nós temos agora uma retomada, depois de quase 10 anos, da 5ª edição da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, né, sobre o tema Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas. Você poderia comentar a importância desse evento e da participação? Bem, essa foi uma das primeiras reuniões que eu fiz no Ministério com a equipe, onde me trouxeram essa preocupação de que nós, né, deveríamos priorizar, porque, de fato, depois de 10 anos que as conferências foram interrompidas, nós voltamos, o Conselho Nacional de Política das Mulheres, do qual eu sou presidente, né, a ministra é presidente, e tem sociedade civil e representação de todos os segmentos das mulheres, e também representantes do governo federal, das várias áreas. Claro, tomou essa decisão, não havia dúvida nenhuma, isso foi um mandado, foi uma solicitação do presidente Lula que o governo federal voltasse a fazer as conferências. Então, foi definido esse tema: mais democracia, mais igualdade e mais conquistas para todas nós. Então, nós temos aí um calendário, né? Agora é o momento das conferências municipais até julho, depois agosto, praticamente início de setembro, das estaduais, e 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, a grande Conferência Nacional. E a conferência é para quê?
como diz o próprio nome, é para conferir, né? É para avaliar, é para dizer aonde nós estamos. E isso faz com que as mulheres possam falar. Então, as mulheres, né, têm o direito de falarem, de serem escutadas. Então, a conferência é um momento coletivo, democrático, de respeito, independente das divergências. Ninguém precisa pensar igual, porque ninguém vivencia as mesmas situações, né? Ninguém tem a mesma história. Então, a conferência é um momento de olhar a realidade, né? Eu não tenho a data da conferência de Londrina ainda, mas eu espero que Londrina e o Conselho da Mulher de Londrina convoque essa conferência e faça uma boa conferência, porque é isso, ela tem que ser um espaço de fala, de discussão, de análise, de avaliação daquilo que tem dado certo e daquilo que falta fazer, né? E aí nós vamos definindo em cada política, por isso a presença de todas as secretarias, de todas as outras políticas. A Conferência da Mulher não é um espaço que só a Secretaria da Mulher tem que ocupar. As conferências que são intersetoriais têm que ter a participação de todo mundo. A saúde, a educação, a cultura, a assistência social, o trabalho, meio ambiente, né, a agricultura toda, segurança alimentar e nutricional, tem que estar lá. Né? Idoso, pessoa com deficiência, população de rua, as catadoras, todas, as mulheres empresárias, as mulheres as bancárias, quem trabalha no comércio, todas, porque é um espaço de fala delas. E aí, a partir do resultado das propostas, né, se faz um plano para os próximos anos, até a próxima conferência. Então, isso vai acontecer, esperamos que na maioria dos municípios brasileiros, né? E essa também é uma luta nossa, para que cada município tenha uma estrutura, um órgão gestor da política para as mulheres, e nós saímos de 200 e poucos municípios para mais de 1.000, e nós queremos chegar nos 5.570 municípios, né? Onde eles se agreguem numa coordenação, pode ser municípios pequenos, não tem problema, pode ser uma estrutura pequena, uma equipe, mas tem que ter essa representação, e que os estados façam, né? Eu fui convidada para a Conferência Municipal de Curitiba, consegui colocar na minha agenda, né? E nós esperamos que todos os estados façam boas conferências, e nós também faremos a Conferência Nacional, trazendo as representantes dos municípios, dos estados que estarão em Brasília, e aí é um grande espaço coletivo de debates, de decisões, que se renovam as esperanças e que se fortalecem, né? A força política das mulheres, por isso é prioridade. Nós temos, claro que uma conferência dessa tem que apontar o que ela espera que o Congresso faça, o que ela espera que o Executivo faça, que os movimentos façam, que todas as representações da sociedade façam em relação a gente avançar na política de direitos das mulheres. Lugar de fala. Um novo MesaCast aqui do Portal Verdade, recebendo hoje a nossa ministra Márcia Lopes. Márcia, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista, da nossa conversa, mais uma vez agradecendo a sua presença, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você. Inclusive, nem estava no nosso protocolo, mas eu tenho que fazer para você. E queria que você ficasse muito à vontade para responder, né? O governo Lula tem feito ações extraordinárias, né, desde que assumiu, né, a presidência do Brasil pela terceira vez, né? No entanto, a avaliação política do presidente nunca foi tão baixa. Por um outro lado, o PT faz agora, no dia 6, as suas eleições para os diretórios, né, nacional, estadual e também municipais, né? Eu gostaria que você fizesse uma avaliação, né, de tudo isso, qual a sua expectativa com essas eleições, né, e qual a esperança que a gente tem, né, de que essas avaliações melhorem, haja vista que o governo tem trabalhado tanto para melhorar a vida do povo brasileiro. Bem, como eu disse, eu participei da transição em 2022. Eram 36 grupos, que cada grupo analisava um setor do governo federal. Analisava e propunha, né, para que
o presidente Lula assumindo dia 1º de janeiro de 23, ele tivesse todas as informações até para compor a sua equipe, enfim. Eu participei do grupo do desenvolvimento social, com os ex-ministros, Patrus Ananias, Tereza Campelo, com a Bela Gil, porque também com o Renato Maluf, com o André Quintão, que era deputado estadual de Minas Gerais, enfim. E nós tínhamos essa tarefa de olhar a estrutura do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome à época, né? E dar conta de sistematizar as informações e entregar para o presidente. E foi aí que a gente viu, né, o que tinha virado a administração pública federal. Ou seja, imagina, né, que foram extintos os ministérios da Previdência, da Cultura, do Esporte, do Desenvolvimento Agrário, da Política para as Mulheres, da Igualdade Racial, né? Enfim, não tinha representação dos povos indígenas. Então, com essas informações, o presidente Lula não só criou esses novos ministérios, né? Mas toda a diretriz era: nós vamos retomar aquilo que foi importante para as famílias brasileiras, né, e principalmente para as mulheres, né? Eu digo que, obviamente, quando a gente fala das mulheres, a gente está falando do povo brasileiro, né? Não só porque elas são maiorias, mas porque elas ocupam espaços, elas estão presentes, elas arcam, né, com tantos desafios, inclusive desse enfrentamento, dessa vivência da violência, infelizmente, mas também, né, do cuidado, da responsabilidade que elas têm. E que a gente deveria retomar o diálogo com a sociedade. Porque essa é a grande questão. Não foi só a falta, a destruição do orçamento, o desfinanciamento, o fechamento das políticas públicas, o que aconteceu de 2016 a 2022. Houve uma destituição da própria identidade das pessoas. As pessoas passaram a achar que agredir, ter preconceito, usar arma, não tomar vacina, né? Quer dizer, essa cultura do negacionismo, né? E das ofensas, né? Do machismo, da homofobia, da discriminação. Então, ao invés, né, da gente avançar nisso, nós retrocedemos. Então, não tem sido nada simples. A gente tinha a ilusão de que o presidente Lula entrando 2023, 2024, as coisas já estariam todas resolvidas. Mas, como disse um amigo meu, né, que trabalhou comigo lá no MDS e que hoje está na presidência, ele falou: sabe, Márcia, não foram só os vidros e as estátuas e o patrimônio histórico que foram quebrados, destruídos no Palácio do Planalto. Foi toda a institucionalidade da administração pública federal. Os computadores, os registros, as informações. Então, quando o presidente Lula assume, ele toma a decisão: vamos retomar o Mais Médicos, vamos fortalecer e retomar a farmácia popular, vamos retomar e fortalecer o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, os pontos de cultura, o PAA, as cisternas. Isso tudo foi paralisado, né? E isso ele está fazendo, e fazendo mais do que se fazia, né? E esses órgãos novos que foram criados, né, estão pondo novas políticas, demarcação de terra para os povos indígenas, né, os novos assentamentos. Eu tive a honra de vir com o presidente Lula aqui ao Paraná, ali em Ortigueira, entre Ortigueira e Faxinal, para a entrega, né, de terras do assentamento Malina Sabrini, né, onde tem ali 440 famílias produzindo 167 produtos da agricultura familiar, alimentando essas famílias, executando o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar e fazendo doações de alimentos. É incrível, é um canteiro maravilhoso, uma produção incrível, né? Que, infelizmente, essas informações não chegam. Então, eu penso que
Primeiro, de um lado, e a direita, né, e a extrema-direita sempre foi muito competente, né, na publicização, na veiculação, na divulgação de fake news, de mentiras. É impressionante. E todos nós, quando a gente ouve uma notícia, a gente fala, é verdade mesmo? Isso é verdade? Eu recebo muito WhatsApp todo dia. Isso é verdade? E aí você tem que dizer, não é verdade, ao contrário. Nós estamos fazendo mais. Então, nós vivemos com a fake news, nós estamos vivendo ainda com muitas consequências do que foi o governo Bolsonaro, infelizmente, né? Porque valia tudo, essa é a regra, né? Valia tudo, sem nenhuma responsabilidade. E aí dizem, mas então nós também vamos ter que mentir? De jeito nenhum, né? Isso não cabe. Quando a gente defende democracia, justiça, equidade, não cabe mentira, não cabe falsidade, não cabe maquiar nada, né? Então nós temos que superar isso. E superar, né, esse processo de uma cultura machista, de uma cultura populista, né, de uma cultura mentirosa, né, que tudo pode ser falseado, né, é a gente, de fato, ocupar os espaços para falar a verdade, para fazer as críticas, para construir. E essa tem sido a postura do presidente Lula. Ele está muito tranquilo nesse sentido, porque ele sabe que ele está fazendo o possível e o impossível para que o Estado brasileiro retome a sua direção, né, a sua representação, a sua legitimidade, sempre em diálogo com o Congresso, que a gente sabe que também não é fácil. Vocês sabem que hoje, né, por conta do orçamento secreto, das emendas impositivas, quem executa, né, uma grande parte do orçamento são os deputados. E eu digo para as mulheres, vocês peçam para os deputados, indiquem para os deputados quais são as ações que devem ser financiadas para as mulheres, porque lá tem uma grande parte do recurso, que não é recurso do deputado, é recurso do governo federal, e que nós executamos, né? Então, assim, é um processo político, é um processo ético, né? Muito difícil ainda, e que nós temos que vencer. Não é só um problema de comunicação, é um problema de levar a informação, de fazer a informação chegar, de qualificar essa informação e de que as pessoas tenham vontade para fazer isso. E isso cada prefeito pode fazer, cada Câmara de Vereadores, cada sindicato, cada universidade, cada movimento social, né? É isso que nós queremos. Esses dias eu falava com os povos e comunidades tradicionais. Depois de 20 anos, né, que a gente criou o conselho e fez um grande encontro, e quando eu falo de comunidades tradicionais, nós estamos falando dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, sertanejos, pescadores, marisqueiras, população de ruas, catadoras, né, de 28 segmentos. Eu disse, vocês vão ter que fazer uma opção. Vocês querem continuar avançando ou vocês querem que a gente viva de novo a ameaça de que as coisas sejam extintas? Então, esse é um processo, Elza, né, e Fran, político. Esse é um processo que compete não só ao governo federal, nós estamos lá todo dia trabalhando e trabalhando muito para as coisas serem feitas da melhor forma possível, né? Agora, toda a sociedade brasileira é responsável por isso. Que projeto de vida nós queremos ter? Que opção nós queremos ter? Nós vamos escolher, né, um novo presidente ou presidenta, novos governadores e governadoras, né, senadores e deputados que tenham compromisso com a vida das pessoas, das mulheres, com a dignidade, com a ampliação de acesso às políticas públicas, ou nós vamos optar para viver de novo aquela situação em que tudo foi extinto e que as escolhas foram as piores possíveis do ponto de vista da fome, da pobreza, da desigualdade. Então, é nisso que eu acredito, né? E eu não tenho dúvida que o presidente Lula, e não só, esse governo, esse projeto, tem tudo para se recuperar do ponto de vista, inclusive, das pesquisas, do sentimento das pessoas. E aí, claro que um programa como esse tem um papel fundamental, que é informar, né? Nós não temos que ter medo de nada, nós temos que informar o que é correto, o que nós estamos fazendo,
o que está sendo bom para a população, o que não está sendo bom. Por isso que as conferências são importantes, porque elas também vão indicando isso, né? E a gente sabe que na política não há ingenuidade, infelizmente, né? Não há, quer dizer, não que deveria ter, desculpa, não é isso que eu quis dizer. Na política não há, vamos dizer, ingenuidade do ponto de vista de neutralidade, né? Qualquer frase, qualquer atitude, qualquer decisão, ela tem um sentido ético. E o que nós esperamos é que a sociedade nos ajude. Se isso que nós estamos fazendo, o governo Lula está fazendo, em todas as áreas, né, está sendo bom para a população, e nós queremos que aumente, que melhore, que tenha mais recurso, que tenha mais orçamento, nós temos que falar disso. Me alonguei, desculpa. Maravilhosa, né? Márcia, queria agradecer novamente a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, trazer, né, todas essas contribuições que nos fazem muito pensar, né? Saio aqui da entrevista enquanto jornalista, professora, pesquisadora das questões de gênero e, sobretudo, como mulher, fazendo uma referência, né, ao Paulo Freire com mais esperança mesmo, que a gente possa esperançar, né? Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, por todas as contribuições. Imagina. Bom, Márcia, eu também, né, quero agradecer. É claro que eu vou chamar agora você para fazer as suas considerações finais. E a gente tem uma brincadeira aqui no final que chama Bate-Volta, que é bem bacana para a gente finalizar a nossa entrevista. Mas eu abro espaço para você fazer suas considerações finais, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui. Obrigada, Elza, Fran, né, ao Portal Verdade, a essa iniciativa do Lugar de Fala, acho que é muito importante, é isso mesmo, né? A gente foi tão silenciado durante tantos anos, né, durante séculos, e as mulheres principalmente. Então, eu tenho dito que há muito trabalho lá no Ministério, uma equipe pequena, né, mas uma equipe que a gente está construindo, né? Já levei a nossa ex-reitora Lígia Pupato, que está lá com a gente, e outras tantas mulheres, né, que estão trabalhando demais. Eu estou muito animada, né? Estou muito feliz, e o único compromisso, né, que eu tenho colocado é que eu vou fazer tudo para honrar as mulheres nesse país, as mulheres mais silenciadas, as mulheres que estão, né, aí em todos os espaços, sofrendo ainda muita violência, se sentindo indignada, desvalorizada, né, que não conseguem chegar ainda aos espaços de educação, de formação, de trabalho, de convivência, de paz, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos sair melhor, né, dessa experiência. Esse é o meu compromisso. E agradeço, desejo sucesso para vocês. Acho que esse é um canal muito importante de comunicação, de formação, de informação, e me coloco sempre muito à disposição. A área da comunicação lá no Ministério também, né, está sendo valorizada, e vamos ter sempre um grupo cada vez mais afinado que fale com o Brasil. Eu já dei esse comando lá. Eu quero falar todos os dias, pelo menos com uma rádio do Brasil, porque eu acho que isso também vai fazer a diferença do ponto de vista do direito à informação que as pessoas têm. Então, muito obrigada, sucesso aí para vocês. Nós que agradecemos, né? Falar em rádio, a gente tem que lembrar aqui, né, Fran, que toda essa entrevista a gente também vai estar reproduzindo no programa Aroeira, da Rádio UFM. E a gente está lá no ar já há 8 anos, né? Levando a informação, Maravilha. Tentando, na verdade, lutando contra as fake news, né? Que, como você disse, está vindo com tudo aí para desinformar a população. Mas então vamos agora à nossa brincadeira, ao nosso bate e volta. Eu não sou muito boa nisso, mas vamos lá. Eu falo uma palavra e você pode responder com outra palavra ou mesmo com uma frase. Vou dar essa chance para você. Tá? Vou começar com um tema que você gosta muito e que você está por dentro. Política. Política é a essência da vida e das relações humanas. Brasília. Brasília, espaço contraditório. Londrina. Londrina é uma cidade linda, que tem tudo para prosperar e para ver o seu povo feliz. Do que você tem medo? Medo da gente não ter coragem de enfrentar os dilemas da vida. Que você tem raiva?
Olha, é difícil. Põe para fora, Márcia. Eu faço de tudo para não ter raiva. Eu tenho tristeza da falta de compromisso das pessoas. Alegria. Eu acho que é fundamental a gente ter alegria na vida. Assim, a manifestação dessa alegria é a minha mãe, que hoje tem 97 anos e que está sempre muito alegre. E ela fala isso, que bonito que é a gente ser alegre. Márcia, o que você mais gosta de fazer? Trabalhar e curtir a minha família. Meus netos, são 6 netos, que é uma riqueza minha. E fazer política, né? Todos os dias. E o que você não curte fazer? Não curto fazer? Curte tudo na vida? Olha, Eu que não mulher, curto, gente. Eu não curto, por exemplo, ficar doente, né? Porque aí doente a gente tem que se isolar. Só isso, eu acho. Eu gosto muito das coisas, de trabalhar, de viver, conviver, de amar as pessoas. Acredito muito nas pessoas. Família. A família é um modo, né, da gente conviver. São muitas famílias e o que é importante são os laços, né? Nem sempre a consanguinidade, mas as relações de convivência, né? E família é um pouco isso aqui. Nós hoje estamos, né, como uma família, passando uma mensagem para a sociedade, na comunicação. Então, família é um pouco desse amor, dessa troca, dessa convivência. Finalizando, sonho. Eu sonho com um Brasil democrático, justo, onde todas as mulheres tenham dignidade, respeito e se sintam felizes. Muito obrigada por sua presença. A gente se solidariza com você, com a sua luta, com tudo que você fizer. Você é um orgulho para nós e nós estamos muito felizes de ter você aqui. Muito obrigada. Obrigada, Elza. Obrigada, Fran. Obrigada por tudo.